tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Um dia depois da apresentação do programa dos partidos do Governo para as legislativas, propomos analisar as propostas da coligação. O programa tem como um dos principais objetivos apostar no desenvolvimento social. O Primeiro-Ministro diz que as medidas são mais focadas nas famílias e no menor aperto fiscal. Passos Coelho deixou um apelo à maioria absoluta nas legislativas. Como era de esperar, o programa da coligação para as legislativas trouxe poucas novidades. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas confirmaram esta quarta-feira a aposta no programa de desenvolvimento social. Se PSD e CDS forem reeleitos a 4 de outubro, os portugueses podem esperar mais do mesmo, sem aventuras. Os portugueses sabem que aquilo que hoje consta do nosso programa é realizável. Não é uma aventura. E sabem que nunca trocamos as possibilidades reais de resolver os problemas por uma quimera de votos ou por um resultado eleitoral. Num documento com 8 capítulos e cerca de 150 de páginas, são várias as medidas recuperadas a anteriores discursos. No IRS, os filhos vão representar um desconto maior. O quociente familiar passa para 0,4 no próximo ano e 0,5 em 2017. São repostos o 4º e 5º escalões do abono de família e aumentam os descontos para quem tem idosos a cargo. Medidas para responder ao desafio demográfico que o Primeiro-Ministro fez questão de ir repetindo ao longo do discurso. Sobre a polémica questão das pensões, nada de novo. A maioria recupera o plafonamento do sistema com um limite máximo para os descontos e para as pensões recebidas. A coligação promete ainda incentivar as reformas a tempo parcial e permitir que os funcionários do Estado trabalhem para lá dos 70 anos. Medidas que a coligação garante nada têm a ver com as propostas do PS. O Partido Socialista quer, na prática, um plafonamento obrigatório. Nós seguimos o caminho de uma limitação contributiva voluntária. O Partido Socialista muda completamente as regras dos atuais trabalhadores. Nós queremos dar um importante sinal para o futuro. O Partido Socialista não admite qualquer liberdade de escolha. Nós achamos que o trabalhador tem direito a fazer opções sobre as suas poupanças e programação de velhice. O Partido Socialista causa um enorme problema à sustentabilidade de segurança social. Nós evitamos que esse problema aconteça. No mercado de trabalho, a coligação promete alargar a ADSE aos funcionários do Estado com contrato individual de trabalho. Na lista está ainda a isenção de contribuições para quem contratar jovens e desempregados de longa duração. Já os cortes salariais devem ser devolvidos ao ritmo de 20% ao ano. Nas palavras do Primeiro-Ministro, não faltou ainda o apelo claro à maioria absoluta. Um governo minoritário, garante Passos Coelho, terá os dias contados. Se o resultado for escasso ou incerto, muito do tempo que poderíamos beneficiar para executar estas políticas e este programa serão gastos a pensar na próxima eleição ou na próxima campanha. Não é isso que queremos. Os dois partidos mantêm as metas de redução da dívida e de um déficit inferior a 3% este ano e prometem voltar à carga com o limite do endividamento na Constituição. Um programa que é uma aposta na estabilidade e na continuidade, e o governo assume-o. Entre as poucas promessas deixadas por Passos Coelho, ficou a de que nos próximos 4 anos, sem radicalismos, Portugal será um país melhor. António Costa diz que o programa da coligação é um saco cheio de palavras porque não tem as contas feitas. Para o secretário-geral do PS, Passos Coelho está a repetir as promessas feitas em 2011. Em reação ao programa da coligação, António Costa afirma que contrasta com o rigor da proposta socialista suportada por um estudo macroeconómico. O líder socialista considera que Passos Coelho está a tentar enganar todos, como fez há 4 anos, mas garante que quem está enganado é mesmo o Primeiro-Ministro, porque as pessoas não lhe perdoam.
Antes, António Costa já tinha acusado o programa da coligação PSD-CDS de continuar com a fúria privatizadora. Já o líder parlamentar do PCP afirma que as declarações de Passos e Portas não são para ser levadas a sério pelos portugueses, porque contradizem aquilo que tem sido a prática nos últimos 4 anos. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o programa eleitoral da coligação convence? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje nossa convidada Sandra Clemente, jurista e comentadora habitual do Assembleia Geral às quintas-feiras. Boa tarde, Sandra. Obrigada pela presença no programa. Já lá vamos às reações. Começamos pelo programa propriamente dito, que não trouxe muitas medidas novas. É uma espécie de apanhado do que foi sendo apresentado ao longo deste ano. Esta estratégia não enfraquece a campanha dos 2 principais partidos da coligação? Não me parece. Bem, o programa largamente, e também como já tinha sido anunciado e dito pela coligação ao longo deste tempo, estava em larga medida, foi entregue em larga medida com o programa de reformas e o programa de estabilidade em abril em Bruxelas. Portanto, aquilo já é um programa já há 4 anos, até 2019, e era natural, portanto, é natural que tivesse a maior parte das medidas, as medidas mais importantes, aí. Não creio que enfraqueça, porque isto é o continuar de um caminho, de um caminho ou de um trabalho que está a ser feito há 4 anos. Portanto, todo o discurso assentou precisamente no que foi feito, no tirar do resgate, começar a crescer a economia, aumentar o emprego, portanto, diminuir o desemprego. Todos esses resultados que foram conseguidos com base num programa, e criar bases para os 4 anos seguintes. Portanto, estranho seria que de abril para cá tivesse mudado muita coisa ou que surgissem propostas radicalmente diferentes. É certo que num período de campanha se calhar temos que mudar também a nossa concepção sobre aquilo que terá que ser a campanha eleitoral. Se em cada campanha nós temos que apresentar propostas, suponho que completamente diferentes ou daquilo que foi o nosso trabalho nos últimos 4 anos. Não terá muito sentido, não é? Falando como, quer dizer, não teria muito sentido o Governo agora apresentar-se aqui com propostas que não têm nada a ver com o trabalho ou com o discurso que teve até agora, porque é campanha eleitoral. A verdade é que a questão não é não ter havido propostas diferentes, é não ter havido propostas novas que talvez seja um pouco que os eleitores estão à espera nesta altura. Mas novas em relação a propostas novas, lá está, como disse, a maior parte, é verdade, está desde abril no programa de reformas e de estabilidade. Há propostas novas, agora a proposta não é nós vamos sair do resgate, agora é nós já saímos e vamos continuar a fazer a economia crescer, aumentar a competitividade das empresas, ter um programa de desenvolvimento social, descer o desemprego, aumentar o emprego. Portanto, isso é o seguimento lógico do trabalho que foi feito. E isso é novo, não é? É novo em relação ao vamos sair do resgate. Já saímos, agora é a continuação. Mas o discurso dos líderes da coligação também passa muito por induzir aos riscos das consequências no voto do PS e também no perigo de não existir uma maioria absoluta. Não é uma estratégia um pouco negativista? Não, é uma estratégia de forçar uma opção. O que se compreende, há factos que são inegáveis. Esta coligação, portanto, chegou ao governo em 2011 com um programa, portanto, com um resgate. E é verdade que houve um caminho que nos fez chegar ao resgate. E, portanto, há que alertar para ele. Há que alertar para o facto de... não foi tão difícil que, de facto, as pessoas têm que se lembrar a cada momento o que é que nos levou até ali. Portanto, é bom que se chame sistematicamente a atenção para o que aconteceu. E também é bom que as pessoas escolham agora, a partir daqui, o que é que nós queremos. Temos 2 opções claras. Uma é continuar este caminho, outra é voltar
àquilo que tínhamos antes de 2011. Basicamente, são as duas propostas que estão em cima da mesa. Um modelo económico semelhante àquele que existia antes de 2011 e que levou ao resgate, e um modelo económico e social, os dois lados, e um modelo económico que é e social, que é o da coligação. E, portanto, forçar a escolha de um caminho significa que quem ganhar com a maioria, obviamente, tem o trabalho facilitado, não é? Quer dizer, há aqui uma escolha clara, tem o trabalho facilitado, pode concretizar as medidas a que se propõe. Bem, se não tiver maioria, obviamente, tem que se entender e depois terão que chegar a acordos, mas será sempre mais difícil e, quer dizer, não conseguirá implementar, são modelos tão diferentes que será muito difícil implementar, não é? Temos já uma telespectadora em linha, Ana Almeida, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde às duas. Quanto ao programa eleitoral, não é que eu saiba tudo sobre ele, mas do que tenho ouvido poderá não convencer, mas convence certamente mais, pelo menos a mim, convence-me certamente mais do que o programa de António Costa e do PS, aliás. Não tenho ouvido também nada de novo do PS e o que ouço de novo é perfeitamente ridículo e até assustador, como aquela proposta dele em junho, quando teve na Sede Nacional do PS os embaixadores dos países de expressão portuguesa, que teve esta brilhante ideia de dizer que se fosse em governo era apologista de que houvesse a livre circulação de todas as pessoas dos países da comunidade da língua portuguesa, quer dizer, livre circulação, livre fronteiras, portanto, atribuição de residência, quer dizer, é uma ideia completamente louca, sem estar estudada, quer dizer, uma pessoa que diz uma coisa destas, para mim está tudo definido. Não é pessoa que possa governar o país. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Sandra, concorda com a visão desta telespectadora? Bem, pedem-me aqui a minha opinião e não a minha imparcialidade, é isso, eu concordo. Concordo. Hoje há um facto curioso, hoje saiu o índice dos consumidores do Instituto Nacional de Estatística e o índice é o mais alto, portanto, tem os valores mais altos desde 2002 e as variáveis, portanto, mais importantes para obter este número estão no aumento de confiança na economia do país, na situação financeira, portanto, uma melhoria da situação financeira das famílias e também, portanto, a diminuição do desemprego. O que é um número que significou que mostra confiança, não é? Transparece confiança naquilo que tem, nos resultados que foram atingidos, basicamente é isso, e também confiança naquilo que se consegue para além no futuro. Quando aqui a telespectadora diz que apresenta medidas totalmente irrealistas, eu creio que era esse o ponto da intervenção. Bem, o que são medidas totalmente irrealistas, estamos a falar do Partido Socialista, é isso, do programa do Partido Socialista. O que são medidas iguais, o programa basicamente é igual. A política económica e social, toda a política é igual às políticas que nos levaram até 2011. E, portanto, elas tiveram um resultado. E esse resultado é factual. Foi concretizado. É uma escolha legítima, dizer nós queremos o mesmo modelo. Nós resgatamos, voltamos aos mercados, estamos a crescer, etc. Queremos o mesmo modelo e depois há de haver quem pague. Porque isso será um saber de experiência feito, não é? Porque, de facto, houve sempre quem viesse resgatar. Quer dizer, podemos olhar agora para a Grécia e ver a situação em questão e como vivem e pensar se nós queríamos estar ali, porque, de facto, tem havido, mas pode haver um dia em que não haja. E cada vez a resistência é maior por parte de todos os países, cada vez a resistência é maior para este tipo de problemas. Obviamente, as pessoas entendem que cada um tem que fazer o seu papel. Portanto, se é creio que era este o ponto. Mas a verdade é que, olhando para os dois programas, temos que admitir que há medidas muito semelhantes. Onde é que aponta o maior radicalismo por parte do PS? Por exemplo, ambos propõem eliminar a sobretaxa de IRS, ainda que a níveis
a ritmos diferentes? Em tempos diferentes. As duas grandes, a grande diferença tem sobretudo a ver com o crescimento económico, um baseado no consumo, no estímulo do consumo, e outro no aumento das exportações. Essa é uma diferença basilar. Depois, portanto, o Estado como indutor da economia, no lado do PS, os privados e as famílias, portanto, os privados, perdão, o investimento privado como indutor da economia do lado da coligação. Essas são diferenças, portanto, um excessivamente dependente do Estado, um modelo basicamente baseado no Estado e outro um modelo basicamente baseado no privado, mas isto que não se entenda como estas acusações que se fazem sistematicamente do querer acabar com o Estado Social, uma coisa não tem a ver com a outra. Não é? Aqui estamos a falar de um modelo económico e o Estado Social, o que garante o Estado Social é a capacidade, portanto, é o poder ser financiado, não é? É ele ser sustentável. E ele não é sustentável. Portanto, não existe, o Estado Social não significa que se dá tudo a todos, independentemente do preço e sem ter capacidade de financiamento. Isso não é que é a salvaguarda do Estado Social, porque há uma coisa que a coligação marca constantemente e refere constantemente, e que é verdadeira. Em 2011, nós tivemos para ficar sem Estado Social. Não é? A falência significava a falência do Estado e do Estado Social. Portanto, a diferença mais radical tem sobretudo a ver com isso. São, de facto, caminhos diferentes. É uma aposta no modelo anterior e uma aposta no... Bem, nós costumamos dizer, nós temos a geração mais bem preparada de sempre. Não é? É recorrente, quer no discurso do Primeiro-Ministro, quer no discurso do António Costa. A geração mais bem preparada de sempre. E nós queremos oferecer a esta geração mais bem preparada de sempre, às vindouras que supõem que vão até ser mais bem preparadas do que esta, estamos a oferecer-lhe um modelo de Estado e um modelo de sociedade que é exatamente o mesmo das gerações anteriores. Ora, isto não tem muito sentido. Tem mais sentido que se diga a esta geração mais bem preparada de sempre e às seguintes, agora peguem em algumas coisas nas vossas mãos. Temos já mais uma telespectadora em linha. Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, e também para a sua convidada, que por acaso gosto muito de ouvir a falar. Ana, isto aqui, não há milagres. Não há milagres porque ninguém pode fazer milagres. Ora, se nós estávamos há 4 anos na pré-bancarrota, alguém nos conduziu a este estado. Portanto, o Partido Socialista não tem que ficar enxofrado com nada. Quando há dias o Governo apareceu a dizer que ia devolver uma parte da sobretaxa do IRS, veio o João Galamba, acho que é João Galamba, que todo enxofrado por causa disso e para não sei quantos, e é chamado de mentirosos. Acho que as pessoas que não devem tratar mal as pessoas, chamando de mentirosos. Aliás, não foi este partido, não foi este Governo, não foi o Passos Coelho que nos conduziu a estas situações todas. Isso é que as pessoas devem ter atenção. Porque as pessoas que fizeram o 25 de Abril para cá, essas pessoas todas, é que deviam ser responsabilizadas por tudo isto. Porque se esses políticos todos que lá estão, a começar por estes presidentes da República, todos, se eles prescindissem daquelas mordomias todas que têm, com certeza que chegava para todos. Mas não fazem nada disso, apenas sabem é criticar-me. Ainda falo. Então as pessoas ainda queriam ser governadas pelo Sócrates, ainda falam no PEC 4, e não sei quantos, e não sei o quê, com franqueza. Quer dizer, fizeram tantas coisas, tantas promessas, e no fim foi o que se viu. Estamos aqui, nesta situação toda. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos, e desculpe. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Sandra, continua a haver aqui alguma insistência em apontar o PS como o partido responsável por trazer a Troika, responsável pela crise, que também foi ontem um dos pontos fortes do discurso de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Porque foi efetivamente o partido que trouxe a Troika. Há uma coisa curiosa no discurso do PS em relação ao Governo, que é sistematicamente repetido sobre as promessas que foram feitas e não foram cumpridas, as expectativas que geraram em 2011 e que depois goraram de alguma maneira. É curioso porque, portanto, em 2009 eu presumo que a expectativa ou as promessas que foram feitas no programa eleitoral do PS e que
e pelo Governo Socialista, não seriam expectativas e promessas essas criadas por grande parte das pessoas que são hoje ou porta-vozes, ou os atores do programa, etc., que estão ali à volta de António Costa. Presumo que a expectativa ou a promessa de 2009 não fosse em 2011 vamos ter aqui um resgate. Portanto, há aqui de facto, porque, e assim sendo, as acusações que fazem ao Governo então inibiam-os a quase todos de estarem aqui a fazer algum trabalho, mas pensar em na votar. apresentação do programa eleitoral de um partido, neste caso de dois, não houve referências a mais a outro partido? É natural, porque são dois projetos adversários, não é? Portanto, é natural que se potencie o nosso e se critique o outro e que se faça uma comparação. Creio que isso já não acho tão natural, um nível quase ofensivo que em alguns momentos tenho adotado nas campanhas. É verdade que é normal, em campanha eleitoral, extremar-se. O que não é normal é nós repetirmos sistematicamente os erros do passado nesta matéria. Quer dizer, se não somos capazes de evoluir, não temos feito uma grande evolução, pelo contrário. Temos já mais um telespectador ao telefone. João Duarte, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, minha senhora. Olha, eu para cumprimentar a si e a cumprimentar a sua colega de painel. É o seguinte, como é possível os portugueses acreditarem neste programa de governo, sabendo de antemão que estes senhores, desde que começaram a sua campanha eleitoral, antes de serem governo, mentiram aos portugueses. A mim roubaram 1000 e tal euros da minha pensão. Foram buscar ao Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos 6 mil milhões para tapar o buraco orçamental, o Sr. Vítor Gaspar. E agora estou na Caixa Geral de Representações e agora estou a sofrer por causa disso. Nós temos um vice-primeiro-ministro que diz que a sua demissão é irrevogável. Passado 2 horas, a sua posição é alterada. Ele vira casacas autêntico. Mas o que é que os portugueses pensam desta gente que está no governo? As pessoas este governo pensa que as pessoas são estúpidas, os portugueses são estúpidos. E desculpe dizer à sua colega de painel, a sua colega de painel está um comentário completamente dependente do PSD. Só fala do programa do governo do PS, mas não fala das asneiras, da fome que se passa em Portugal, das crianças que vão para a escola sem alimentação. O desemprego está manipulado pelos estágios e pela imigração. Eu nunca vejo a sua colega falar nisso. Está aí ao seu lado. Porquê é que a sua colega não é independente e faz uma análise do que é um programa de governo do PSD e do CDS? Mas as pessoas acreditam naquilo que Passos Coelho e Paulo Portas falam. Alguém pode acreditar, ainda podem acreditar, mas as pessoas não são tolas, as pessoas já sabem distinguir o trigo do joio. Muito boa tarde, sim. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Sandra, olhando para a reação deste telespectador, podemos também concluir, como tem sido uma das críticas da oposição, que este programa continua a ser focado na austeridade? Bem, o programa não continua a ser focado na austeridade, o programa continua não. O programa está a ver aqui, para além da austeridade, obviamente que o programa não é feito de promessas irrealistas. A situação é a que é. De facto, o país está a começar a crescer e todos os valores estão a começar a encaminhar-se. Mas a situação não é ótima, não é? Portanto, o programa traça medidas tendo isto como base. Creio que é sobretudo aquilo que o Primeiro-Ministro está sempre a repetir. O programa é de facto realista e tem medidas concretizáveis que traçam um determinado rumo para o país. Basicamente é isto. Não, o programa não diz o país vai crescer 10%, ou amanhã teremos todos empregados, ou isto vai acontecer a um ritmo
não diz. De facto, é pouco propagandístico. Temos já mais uma telespectadora em linha. Ana Gouveia, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. A minha opinião, o programa eleitoral da coligação não convence por 2 motivos. Primeiro, porque o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro não são pessoas credíveis. E segundo, porque as medidas que a MED propõe de crescimento económico e de aumento de emprego também não são credíveis. Agora, em relação ao PS, eu também não acho que seja credível. Na minha opinião, eu acho que o programa da alternativa credível a este desgraça que tem sido a economia do país nos últimos anos é a CDU. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Sandra, pegando num dos aspectos focados por esta telespectadora e nos dados atuais do desemprego que foram revelados esta manhã, 12,4% é o valor atual. A coligação traça como objetivo 11,1% para 2019. Esta não é uma meta pouco ambiciosa para um período de 4 anos, ou as condições da economia não dão mesmo para mais? Eu creio, mais uma vez, voltamos ao ponto anterior, será uma meta realista neste momento, atendendo ao que se perspectiva como crescimento e todas as medidas que estão a ser tomadas. Mas o combate ao desemprego é uma das prioridades. Exatamente, mas creio que é aquilo que realistica, neste momento, se pode prever como uma meta possível, realista. Basicamente é isto, é uma das prioridades. E já estamos a falar, o desemprego está a descer, eu creio que há 29 meses consecutivos. Não é? Nós temos que... O impacto dos últimos 3 anos foi brutal, não é? E, portanto, já estamos a descer de um número 17 e tal por cento, não é? Isto tem sido feito está a descer há 29 meses consecutivos, como disse, portanto, a descida tem sido grande. Agora, a taxa é alta, sim, claro, é altíssima. Este programa parece-lhe marcadamente social, como o Primeiro-Ministro tem feito questão de salientar? Sim, marcadamente social, no sentido que o que é que faz? Nós, quer dizer, toda a economia, dizer assim, isto assenta tudo em pessoas, parece um chavão, mas de facto é verdade, não é? Portanto, o programa tem 2 vertentes. Tem uma social tem uma social mais aprofundada que visa corrigir aquele problema estrutural de desigualdades e pobreza que existe na sociedade portuguesa. Isso é um lado ainda mais marcadamente social do programa, é um projeto todo ele ligado ao terceiro setor, à economia social, uma maior colaboração entre o Estado e as entidades do terceiro setor, e isso tem a ver com aumentar a mobilidade daqueles setores sociais que de facto não têm, por mais até despesa social que se faça, portanto, aquela taxa, o risco de pobreza, etc., não diminui no mesmo grau, não tem uma equivalência. E esse é um lado do programa que ataca ataca de maneira mais forte, ou vê de maneira mais forte esses problemas estruturais, como é que lhes há de chamar? Bem, esses problemas sociais que são de facto estruturais, como lhe digo. Mas tem a ver com um problema mais de outra dimensão. E depois tem o lado social, que é o da manutenção de todos esses... o Estado presta um sem número de serviços que nós consideramos, ou que nós todos, portugueses, consideramos como essenciais. A possibilidade de ele prestar esses serviços portanto, a possibilidade de nunca nos falharem esses serviços e, pelo contrário, se puderem melhorar os essenciais, não é? Cortando, obviamente, aquilo que não está lá, ou que não é que está lá mais. Eu creio que isso é garantir o Estado social, se é essa a sua pergunta, ou garantir essas funções sociais, é isso. Não é, portanto, voltamos àquela coisa, não é prometer tudo a todos, ou dar tudo a todos, porque um dia isso não se pode pagar e, portanto, todos também deixamos de ter tudo. E esse é, de facto, um problema que temos que enfrentar, não é? Temos já mais um telespectador ao telefone, Armando Marques, liga-nos de Luanda. Boa tarde, qual é a sua opinião? Olha, muito boa tarde. Olha, eu sou a sua convidada. Olha, eu estou muito feliz por ter uma senhora que está aí a falar e que é do setor privado. Essa senhora, de certeza, que representa 90% dos trabalhadores portugueses. A opinião pública, digamos, nos vários médias, nas várias televisões,
estão inundadas de pessoas que são do setor público e fazem a opinião pública, que são apenas 10% dos trabalhadores portugueses. 90% dos trabalhadores portugueses, essa senhora representa, ou pelo menos é uma opinião que representa um pouco esse setor. Eu também sou do setor privado e represento 90% das pessoas. Não quer dizer que tenhamos todos a mesma opinião, que é uma coisa diferente. Relativamente à pergunta que está aqui a dizer, se o plano eleitoral da comunicação palmeirense, olha, eu vou fazer uma coisa de interesse, quer dizer, eu não sou nem do PST nem do PS, nem sou do PCP, nada disso. Sou uma pessoa que acho que sou social-democrata, sou pela meritocracia, e o que é que eu vejo? Gostava que houvesse uma mudança no nosso país, até mesmo de governo. Mas depois olho para o PS e vejo que aquele programa que os economistas já fizeram é um programa que está baseado no consumo e no investimento público. Uma receita que trouxe o país onde chegou. Depois vejo o PCP, que está fora do quadro da União Europeia, e vejo o Bloco de Esquerda e outras pessoas que estão fora. Qual é a conclusão que eu chego? Bom, então temos que chegar à conclusão que as pessoas que lá estão, pelo menos, tendem a ter, digamos, algum método e alguma racionalidade, e pelo menos há uma coisa que a gente não pode esquecer. Saímos de um programa de ajustamento e neste momento já não estamos nesse programa. Quer a oposição goste ou não goste, isto é um facto. E este assunto, os portugueses, mais tarde ou mais tarde, vão verificar isso. É evidente que nós temos um problema em Portugal, que é o funcionário público. O funcionário público não tem culpa dos contratos que fizeram com eles. Mas há uma coisa que é um facto. É que eles neste momento têm regalias que o setor privado, que são os outros, não têm. Têm a segurança do emprego, têm a caixa de apresentações que têm regalias que os outros têm, têm, digamos, uma série de regalias que os próprios não estão dispostos, neste momento, a abdicar para, no fundo, ter, digamos, um consenso nacional ou ter um interesse patriótico. Nós vemos pessoas, neste momento, que, por exemplo, eu tinha uma certa, eu vou ter isto com todo o respeito, a doutora Manuel Ferreira, que é economista como eu sou. Eu tive um certo grau. Neste momento já não é economista, é pensionista. Digamos, neste momento já está deve ter com a sua taxa, porque ela tem um rendimento acima do que é normal como pensionista, e neste momento deixou de estar de acordo com algum esforço que tem que fazer. O que é que isto significa? Significa que neste momento o país não é sustentável com o setor público que nós neste tempo temos. Qualquer medida que afete o setor público tem, digamos, fatores de pressão, desde a comunicação social, desde os órgãos, desde tudo, para que isso não aconteça. Tem o Tribunal Constitucional, que tem a Constituição que tem, mas podia interpretar de maneira diferente. O próprio Tribunal Constitucional, que também são funcionários públicos, também dá uma ideia que tem, por vezes, certas decisões que têm a ver com o juízo próprio. Eles próprios estão a defender o próprio lugar de funcionários públicos. O que é que significa? É muito difícil governar um país desta maneira. Este governo, neste momento, está a fazer um esforço. Estou convencido, o Dr. Pedro Passos Coelho, aquilo que eu conheço, é uma pessoa séria, tem uma equipa que eu penso que é uma boa equipa, e quando nós olhamos para o Partido Socialista, eu sinceramente gostava que o Partido Socialista fosse alternativa. Mas não consigo ver credibilidade naquela gente que ali anda. São os mesmos que condicionaram tanto, levaram o país à bancarrota como anteriormente, como são as mesmas pessoas que têm, digamos, tentaram, digamos, nos últimos anos, condicionar o país, tanto na justiça, como na segurança social, como na educação. O Estado Social só é, digamos, viável se o país for viável. Se for um país falido, como é que essa gente tem a ideia que ainda gosto de falar que este governo mente e está neste momento a dizer isto e aquilo, quando eles próprios levaram o país à falência com políticas de despesismo, de corrupção. Eu não estou a dizer que são todos, estou a dizer que são alguns de corrupção, e ainda têm, digamos, a ideia de vir dizer que digamos que as coisas que acontecem neste momento, ao nível do emprego, do crescimento económico, etc., que esta gente não está a mentir. Isto é preciso ter realmente muita lata. Eu não sei como é que a gente pode governar um país assim. Temos 10% de pessoas que neste momento condicionam a opinião pública. Essa gente é funcionários públicos. A senhora, se verificar, uma grande parte das pessoas que foram para aí. Obrigada, Armando, pelo seu telefonema. Temos mesmo que terminar. Obrigado. Obrigada, boa tarde.
Sandra, concorda com a opinião deste telespectador no que toca principalmente à função pública? Bem, eu concordo. Eu acho que todos nós queremos um bom Estado. Agora, nós queremos um Estado que nós podemos pagar. Basicamente é isto. O Estado, o ter um bom Estado não significa que se tenha um Estado grande, que faça tudo. Significa que temos um Estado, ou significa ter um Estado que faça aquilo que é preciso fazer e que seja sustentável. O Vítor Gaspar teve uma frase interessante numa conferência de imprensa há uns anos, em que ele disse: aquilo que os portugueses esperam do Estado é manifestamente mais do que aquilo que estão dispostos a pagar por ele. O que é verdade, nós queremos tudo do Estado, mas depois queixamos-nos da dívida, depois o Estado é caro, isso tem que se pagar. Portanto, mas isto para dizer, nós queremos um bom Estado, penso eu, todos queremos um bom Estado. Mas é isso, é um Estado que possamos pagar, um Estado que esteja de acordo com as possibilidades que temos. Basicamente é isto, e é verdade que uma das lutas maiores deste governo, que é um discurso é um discurso feito desde o início, acabar com os interesses, ou com os interesses corporativos, de alguma maneira, que se mexem na área do Estado. A função pública tem de facto, a função pública, os sindicatos têm um grande poder reivindicativo, é verdade. Portanto, isso manifesta-se cada vez que há algo, e obviamente, como o ouvinte referiu, o Tribunal Constitucional, toda a gente que de facto trabalha de alguma maneira com o Estado, tem uma capacidade de intervenção maior e de reivindicação maior, e cada vez que é afetada, de facto manifesta-se sonoramente, e portanto isso também de certa maneira faz com que o protesto tenha uma dimensão que depois a classe de facto também não tem, um peso que a classe também não tem. Mas, quer dizer, para o Estado é isso que importa, portanto, para o Estado é isso que importa, ou seja, a função pública é que nós estamos a falar aqui de cortes no Estado, e portanto estamos a falar de cortes ou de políticas do Estado. E obviamente grande parte da despesa pública é feita com salários e pensões, e portanto é uma frente que tem que ser atacada, ou que foi atacada. Precisamente no que toca às pensões, retirar do discurso o corte das pensões que estão a pagamento é acenar essa fatia tão importante do eleitorado que são os reformados? É uma postura realista, bateu sucessivamente na trave no Tribunal Constitucional, portanto mas não acaba tem por que seguir em frente, não acaba por ter o efeito contrário no restante eleitorado, que percebe que com esta medida vai inevitavelmente receber uma reforma mais baixa no futuro? Eu não creio que seja com esta medida, eu acho que toda a gente hoje pensa que vai receber menos do que... O problema da sustentabilidade da segurança social, quer dizer, é um problema efetivo. Temos de lidar com ele. Nós temos hoje, eu penso que uma taxa de 1,2 ativos para cada pensionista, e creio que em 2015 será 1. O que, quer dizer, dá para ver o tamanho do problema. Eu ainda hoje vi também, creio que Portugal em 2030 será o terceiro país com a população mais envelhecida, não é? Há aqui de facto um problema que tem que se enfrentar e tem que ser resolvido. Não tem aqui, podemos resolver, estamos a tentar com políticas demográficas, quer um lado, quer outro. Essas políticas demográficas, que foram outro dos pontos principais do programa anunciado ontem, são suficientes quando o objetivo é combater o envelhecimento da população? Relembro que a coligação anunciou medidas como o aumento do quociente familiar para os 0,5, repor alguns escalões do abono de família, ou flexibilizar os horários das creches. É suficiente se as pessoas continuam a não ter dinheiro? Bem, eu diria que isso são medidas que são, agora sim, são medidas que estão integradas com um programa que tem muitas outras, de natureza económica, de criação de emprego, portanto, todas essas medidas em conjunto, supõe-se que sim, vão ajudar a resolver em parte, ou vão ajudar a começar a resolver o problema demográfico. Nós também temos uma tendência, de facto, as pessoas têm cada vez menos filhos,
E nós também, estimulando a demografia, também temos que conviver, que aprender a viver com isso. Lá está, nós não podemos traçar sempre o modelo como o modelo que tínhamos há 10 anos ou 20 anos atrás. Não, temos que encontrar o melhor modelo dentro da realidade que nos toca viver. Obrigada, Sandra. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação do dia no Grande Jornal com a Alexandra Ferreira. Tenham um excelente resto de tarde.